Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 27 de abril de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 5 do nosso trimestre, cujo tema será Fé contra todas as dificuldades. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se no Salmo 119, verso 11, que diz assim: Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Existe uma obra que é mencionada no nosso guia de estudos hoje, intitulada The Empty Self, onde o renomado psicólogo americano Philip Cushman, ele fala que existe hoje um problema muito sério na nossa sociedade. São pessoas que não têm uma razão pela qual, ou uma causa pela qual eles estariam dispostos a dar a própria vida. Mas por que isso pode ser um problema? Ele explica. Normalmente, as pessoas que não têm uma causa pela qual sejam capazes de dar a própria vida, são pessoas que normalmente não têm uma razão para poder viver. E por isso encontramos tantas pessoas hoje em dia que possuem vidas vazias. Pessoas que poderiam até mesmo, ou que podem até mesmo alcançar grandes posições dentro do contexto da sociedade, pessoas que podem ter até um bom desempenho financeiro, acadêmico, mas que não têm uma causa pela qual valeria a pena morrer. E por isso acabam vivendo vidas superficiais, vidas sem sentido. Porque a menos que você tenha uma causa pela qual estaria disposto a dar a própria vida, você dificilmente vai ter paixão na hora de poder viver a sua própria história. Essa, com certeza, não era a história da Reforma Protestante. Quando percebemos a postura que homens, mulheres, até mesmo crianças, no contexto da Reforma Protestante, a vida que eles viviam, você percebia que eles tinham paixão. Não havia nada que pudesse, de alguma forma, intimidá-los, fazer com que eles se calassem. Eles estavam sempre com a Bíblia, a palavra de Deus, aberta diante do povo. Deram a própria vida, em alguns casos, para fazer com que o conhecimento da própria Bíblia chegasse até as pessoas. Alguns deles, inclusive com o risco da própria vida, gastaram a sua própria existência, os seus recursos, para poder traduzir a Bíblia para uma língua, a língua vernacular, a língua que as pessoas falavam. Nós não sabemos hoje quanto nós devemos a esses reformadores. Mas aquilo que os identificava, eles tinham uma causa pela qual estavam dispostos a dar a própria vida. Se desgastavam por conta disso. Eles, ao mesmo tempo, por ter uma causa pela qual estavam dispostos a dar a própria vida, eles tinham uma causa pela qual eles viveram. E viveram de forma muito intensa. Transformaram a sociedade dos seus dias. Se hoje somos capazes de poder mencionar alguns princípios que haviam se perdido e que foram levantados pela Reforma Protestante, como a Bíblia, e a Bíblia única e exclusivamente deve ser a nossa regra de fé e prática para a vida do cristão, nada, absolutamente nada além da Bíblia pode ser estabelecida como a regra para a vida do cristão. A salvação pela graça mediante a fé, que estava perdida essa crença. Entre outras que poderíamos mencionar dentro do contexto da Reforma Protestante, que foi um legado que esses reformadores deixaram para as nossas gerações. Nós estamos vivendo, nesse momento, os tempos que antecedem o retorno de Jesus. E esse mesmo tipo de fé e de paixão deve, de alguma forma, nortear o coração daqueles que estarão preparando o mundo para o retorno de Jesus. Precisamos ter uma causa pela qual estamos dispostos a morrer, para que, enquanto aqui estivermos, estejamos dispostos a viver por ela. Eu vejo hoje em dia algumas pessoas vivendo de forma apaixonada por algumas causas como política. Quanta gente que é militante no contexto político, mas que não tem a mesma paixão. Estou falando de gente crente,
que não têm a mesma paixão pela Bíblia, a palavra de Deus, que não são capazes de viver de forma intensa aquilo que são os princípios da palavra do Senhor. O Senhor está levantando nesse momento uma geração comprometida com a sua palavra e ao mesmo tempo disposta a viver de forma apaixonada pela Bíblia, a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo pela vinda de Jesus. E que irá preparar o mundo para o retorno de Cristo. A grande pergunta é, hoje você tem esse mesmo tipo de paixão? Porque quem tem esse tipo de paixão gasta tempo com a Bíblia, gasta tempo com a oração, gasta tempo com a pregação da palavra para os outros. É essa a motivação da sua vida? Nessa semana, quando estudarmos aqui sobre os nossos reformadores, eu gostaria que você pedisse a Deus, fizesse desse o pedido principal da tua semana, enquanto estuda sobre eles, que Deus dê a você e a mim a mesma paixão que eles tinham pela pregação da palavra e ao mesmo tempo pela própria palavra, por assim dizer. A lição dessa semana, ela está baseada nos capítulos 7, 8, 9, 10 e 11 do livro O Grande Conflito. Tem muito conteúdo para a gente trabalhar nessa semana, mas acredito que seremos muito abençoados ao estudar a respeito desse tema. Amanhã, por exemplo, vamos começar aqui a encontrar o nosso espaço dentro dessa temática com a temática A Palavra de Deus Somente. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que através dela nós sabemos que estamos vivendo os tempos que antecedem o retorno de Jesus. Desperta no nosso coração a mesma paixão que os reformadores tinham, tanto por Tua palavra como de poder compartilhá-la com as pessoas da sua geração. Ajuda-nos a viver de forma apaixonada também por Tua palavra e pela vinda de Jesus. Nessa semana nos ajude a podermos despertar isso no nosso coração, pois é no nome de Cristo que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?